Olá a todas e a todos, aqui é o professor Bruno de Atay de Prata, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula deste curso de Meteorísticas, curso este que pode ser empregado em disciplinas de graduação ou pós-graduação das áreas de pesquisa operacional, inteligência computacional, matemática aplicada, inteligência artificial, dentre outras. Na aula de hoje, iremos apresentar mais um algoritmo evolucionário conhecido por evolução diferencial. Esse algoritmo difere um pouco dos algoritmos anteriores apresentados. Neste curso, quem esteja seguindo o curso na ordem que as aulas foram apresentadas, vimos inicialmente conceitos básicos sobre meteorísticas, em seguida os algoritmos genéticos, que são baseados no processo de evolução das espécies, no malthusianismo, no darwinismo, ou seja, na competição. Vimos em seguida o algoritmo PCO e o algoritmo colônia de formigas, que são algoritmos evolucionários que simulam a inteligência coletiva de determinados tipos de animais e são algoritmos baseados na cooperação. Então, eu trouxe aqui um outro tipo de algoritmo evolucionário que não é baseado no processo de evolução das espécies, nem simula nenhum comportamento bioinspirado. Ele é baseado em ideias essencialmente heurísticas e matemáticas e é um algoritmo assim, extremamente simples. É incrível como um algoritmo tão simples possa levar a resultados tão robustos. Então, iremos apresentar uma introdução acerca da temática em foco, em seguida alguns conceitos basilares sobre a meteorística apresentada. Em seguida, iremos apresentar em linhas gerais como funciona o algoritmo, quais são as suas partes constituintes, quais são os seus parâmetros, considerações gerais, finais e, por fim, a bibliografia que deu suporte à elaboração desta aula. Então, o algoritmo evolução diferencial, ele vem do inglês Differential Evolution, iremos doravante utilizar a sigla DE. É um algoritmo de busca global, algoritmo de busca que pode ser empregado em diversos tipos de problemas, seja problemas de cunho não linear, onde ele inicialmente foi proposto, ou problemas de otimização discreta e combinatória, binária, permutacional, dentre outros, né? Ele é probabilístico, ele é estocástico, existem parâmetros relacionados a probabilidades no funcionamento desse algoritmo, existem seleções aleatórias de indivíduos da população, então é um processo de amostragem aleatória, uma virtude de qualquer algoritmo, qualquer meteorística robusta é a aleatoriedade, pois algoritmos que não sejam probabilísticos irão ficar confinados em ótimos locais, salvo no caso de matroides. Ele foi proposto por Storm Price e em diversas competições de algoritmos evolucionários ele apresentou resultados extremamente competitivos e venceu várias competições. Como eu disse inicialmente, as pessoas ficaram surpresas por um algoritmo tão simples ter uma performance tão robusta. Entretanto, embora tenha esse nome evolução, essa evolução diferencial não é um algoritmo bioinspirado, certo? Ele utiliza um processo evolutivo, mutações e seleções sintéticas, mas ele não está simulando nenhum sistema natural. Então, ele é classificado por evolucionado por ele usar uma estratégia evolutiva. Entretanto, é importante frisar, não se trata de um algoritmo bioinspirado. Então, a população de soluções evolui com base em uma estratégia matemática. Nós vamos ver que a base desta evolução é a diferença entre vetores, não havendo inspiração no processo de evolução das espécies. Então, vamos apresentar aqui mais algumas características gerais da evolução diferencial. Um algoritmo versátil, aplicado seja a problemas contínuos, restritos ou irrestritos,
e a problemas de otimização discreta com baixa dependência de parâmetros e resultados geralmente extremamente competitivos. Então, é um algoritmo que tem me chamado muita atenção. Então, esse algoritmo DE utiliza a diferença entre pares de indivíduo na população corrente para gerar vetores de perturbação, os chamados vetores de diferença. Esses vetores de diferença darão origem a soluções mutantes que poderão ser selecionadas na população com uma dada probabilidade. E o aprendizado desses vetores de diferença e a pressão seletiva, né, embora não haja uma simulação aí do processo evolucionário das espécies, faz com que o algoritmo evolução diferencial visite soluções mais promissoras do espaço de busca ao longo das iterações. Ou seja, ao longo das gerações, a distribuição espacial da população se altera de acordo com a exploração do espaço de busca, o que confere ao algoritmo uma característica de autoadaptação. Então, ele, de uma forma autônoma, vai migrando para essas regiões mais promissoras. Inicialmente criado para a resolução de problemas não lineares, pode ser aplicado com sucesso para problemas de otimização discreta, lembrando que, em geral, o alvo desse nosso curso são problemas de otimização combinatória. Então, imagine aqui uma situação que eu tenho aqui as curvas de nível de uma determinada função. Então, um vetor de população é gerado de tal forma que ele tenta diversificar o espaço de soluções, né? Todos os vetores têm um único índice para evitar ambiguidades, né? Então, essa aqui seria a geração da população inicial de um algoritmo evolução diferencial. Então, são selecionados aleatoriamente dois indivíduos, X índice R1 e X índice R2, que eles vão formar esse vetor diferença. Então, esse vetor diferença seria X índice R1 menos X índice R2. Então, esse vetor diferença vai gerar a solução mutante que vai perturbar a solução corrente, né? Então, nós temos uma terceira solução X índice R3, que é selecionada aleatoriamente da população corrente, e nós vamos ter uma nova solução fruto desse processo de diferença. Então, o primeiro termo dessa evolução diferencial é a diferença, o vetor diferença, x índice R1 menos x índice R2, vezes um fator de escala, que vai ponderar esse vetor diferença, mais um terceiro vetor selecionado aleatoriamente. Então, essa solução, essa nova solução aí, U índice zero, vai ser uma combinação linear dessas três soluções, desses três vetores, digamos assim, selecionados aleatoriamente da população. Então, essa nova solução U, que foi gerada nesse processo sintético, ela é comparada com a pior solução e é inserida aí na população. E isso é feito, mais uma vez, são selecionados novos indivíduos X índice R1, X índice R2 e X índice R3, e é gerado um novo vetor sintético U, e isso é feito durante várias gerações. A combinação linear desses vetores é comparada com as soluções correntes na população e o processo evolui, tá bom? Que é exatamente o que está sintetizando essa figura, as soluções que acarretam numa melhoria do valor da função objetivo são inseridas na população corrente em detrimento de soluções que tenham valores de aptidão maiores. Estou falando aqui de um problema de minimização. Essa seleção vai ocorrer de forma incorrer em uma pressão seletiva no processo de busca. Então, aqui é uma ilustração muito interessante. Digamos que eu tenho uma solução I numa geração G, por exemplo, que eu tenho aí 7 dimensões nesse problema, 7 componentes no meu vetor. Aquela solução mutante que foi gerada pela combinação linear de 3 vetores selecionados aleatoriamente vai gerar uma nova solução, que eu vou chamar de solução vetor tentativa, né?
e esse vetor tentativa talvez seja inserido na população corrente. Então você vê que por meio do cômputo de algumas probabilidades, esse vetor tentativa vai herdar, né? Embora não seja um algoritmo com características bioinspiradas, informações da solução X, do vetor corrente da população, e dessa solução mutante. Então, o processo de intercâmbio de informação é dado de uma forma extremamente simples e direta. Uma vantagem em relação, por exemplo, aos algoritmos genéticos, em que os operadores de seleção, de recombinação, podem ser, dependendo do problema, extremamente complexos. Então, quais são as principais partes de um algoritmo evolução diferencial? Inicialmente, a geração da população inicial. Se essa população inicial for gerada aleatoriamente, como temos dito em aulas anteriores, iremos levar mais iterações para visitar regiões promissoras do espaço de busca. Se mecanismos de inteligência forem inseridos nessa população, ela irá convergir para regiões promissoras mais rapidamente. Então, há um processo de mutação diferencial que é baseado na seleção de vetores aleatoriamente e na diferença entre dois vetores para gerar um vetor diferença e a realização de uma combinação linear para gerar esse vetor aí mutante, né? Aí vai haver a seleção para sobrevivência, que vai vamos decidir se aquele vetor mutante vai ser inserido na população corrente. E como nós temos dito em algoritmos evolucionários, a reinicialização ela leva, em geral, a melhorias significativas na performance do algoritmo. Então, colocar um processo, se após um determinado número de gerações não houver melhoria, reinicializa a população mantendo o melhor indivíduo. Isso, em geral, traz resultados extremamente positivos. Então, o algoritmo evolução diferencial tem poucos parâmetros. Um deles é o tamanho da população. O outro seria o número de gerações ou um limite de tempo de processamento para a resolução do problema. O outro é um fator de escala que vai estar relacionado ao peso que vamos dar à diferença entre aqueles dois vetores, o vetor diferença, né? E a probabilidade de aceitação de informação da solução mutante. Caso haja uma reinicialização da população, a qual é muito bem-vinda, seria um novo parâmetro. Mas lembrando que o algoritmo é extremamente robusto e pouco sensível a esses parâmetros, tá certo? Principalmente esse fator aí de escala que, em geral, a literatura recomenda alguns valores variando entre 0 e 2, vai depender aí do problema, né? Pode ser, alguns experimentos podem ser feitos nesse sentido para calcular um valor para esse parâmetro f, mas em geral são valores entre 0 e 2, né? Aí nós temos aqui a equação muito simples para determinar essa mutação diferencial. Então, essa solução teste na geração T, o indivíduo I na posição J, né? Ela vai ser a combinação entre os vetores X, as soluções R1, R2 e R3, certo? Um peso F é dado para a diferença entre as soluções R2 e R3, e a resolução R1 é inserida nessa combinação linear. Então, o que acontece se é gerado um número aleatório uniformemente distribuído entre 0 e 1. Se esse número aleatório é menor ou igual à probabilidade de aceitação de informação da solução mutante, ou, né, se o índice J ele está numa determinada lista, né? Então, nós temos aí um vetor delta índice I variando de 1 até N, onde N é o número de indivíduos. Então, esse vai ser um índice aleatório sorteado para o vetor teste. Então, nós fazemos aí dois sorteios, né? Esse número aleatório e esse índice. Se o índice for sorteado, né, independentemente dessa probabilidade, ocorrerá a mutação e a geração dessa solução teste.
veja bem que é se a probabilidade de aceitação da informação é maior ou igual ao número aleatório ou se o índice J foi escolhido. Uma das duas situações, né? Caso contrário, caso essa probabilidade não seja satisfeita, nem o índice seja selecionado, a, a informação é mantida, né? A solução da geração T do indivíduo I na posição J. Então veja que é um teste bem simples, né? Aí, caso seja a solução que nós chamamos teste seja aceita, a inserção dela na geração seguinte, ou seja, a sobrevivência de uma solução X, ela vai ser dada, né? Se, né? Aqui seria um problema aí de minimização. Então, o indivíduo I na geração T mais 1 vai ser igual à solução teste, se a solução teste tiver uma aptidão melhor. Caso contrário, nós mantemos a solução inicial. Não aceitamos a solução teste. Então, esse aqui é um critério guloso, né? Caso se utilize uma probabilidade, caso se utilize, por exemplo, um critério simulate annealing, de uma probabilidade de aceitação que ela decresce com o número de iterações, provavelmente vai melhorar aqui a performance do algoritmo. Então veja que é extremamente simples. O algoritmo evolução diferencial ele é baseado nessas duas equações extremamente simples, só isso. Então está aí aqui o pseudocódigo do algoritmo. Iniciar aí uma população aleatoriamente, enquanto algum critério de parada não é satisfeito, faça, percorrer todos os indivíduos aí da população, selecionar aleatoriamente 3 indivíduos e selecionar aleatoriamente um índice aí dos indivíduos. Então, para todos os indivíduos da população, faça. Se o número aleatório uniformemente distribuído é menor ou igual à probabilidade de aceitação, ou se o índice J é o índice que foi selecionado anteriormente, a solução teste vai receber essa combinação linear. Caso contrário, a solução teste vai receber a solução corrente. Em seguida, faz-se o teste e verifica-se qual solução vai ser selecionada para a sobrevivência na população. Somente isso, né? Impressionante como um algoritmo tão simples é tão robusto. Então, essa é a notação para nós classificarmos o algoritmo de evolução diferencial. DE vem de evolução diferencial, aí vem a base, que vai indicar a forma de seleção do vetor base. D, que ele vai indicar o número de vetores de diferença empregados. E REC, que indica o operador de recombinação. Em geral, existem essas estratégias padrão para o algoritmo DE. Então, por exemplo, essa estratégia 1 seria evolução diferencial, lembrando aqui a base, né? A forma de seleção do vetor base seria o melhor valor, o número de vetores de diferença empregado 1, tá certo? E o operador de recombinação seria esse aqui, ESP, né? Existem vários, né? Então você nota que algum desses algoritmos aqui, pessoal, alguma dessas estratégias, né, são praticamente idênticas ao algoritmo PSO, por exemplo, essas aqui, ó. Tá vendo? Essa 8 e essa 3 são muito parecidas com o PSO. Então o PSO praticamente é um caso particular da evolução diferencial. Então há uma convergência entre essas duas abordagens. Os algoritmos foram propostos em paralelo, simultaneamente, basicamente no mesmo ano. Os autores não tiveram nem a oportunidade de ler os manuscritos, tanto Kennedy e Eberhard como Storm Price publicaram aí no mesmo ano seus algoritmos e vejo que as ideias deles convergiram, né? O que corrobora para a robustez desses algoritmos. Então, para problemas inteiros, nós podemos utilizar uma equação bem simples. Essa solução x, i,
é igual a menos 1 mais xi vezes uma constante vezes 5, dividido por 10 ao cubo menos 1. Essa expressãozinha nós podemos utilizar para transformar um valor inteiro para real. Então, utilizando o fator f igual a 100, nós pegamos o número 15 e transformamos esse número 15 no número contínuo. Aí esse número contínuo pode ser utilizado com os operadores padrão do algoritmo evolução diferencial. Facilmente é feita essa conversão, né? Outra conversão que é importante é nós fazermos o contrário, converter o número inteiro para real. Na verdade, é o número real para inteiro, tá certo? Aqui está errado, né? Vou corrigir nos slides quando eu for disponibilizar para vocês. Então, por exemplo, esse valor menos 0,17, nós utilizando também essa constante f como igual a 100, fica aí 1 mais menos 0,17 vezes 10 ao cubo menos 1 sobre 500. Isso aqui vai dar igual a 3. Então, nós podemos migrar, trabalhar com o algoritmo evolução diferencial no ambiente contínuo e converter esses valores para discreto, por exemplo, certo? Então, o algoritmo evolução diferencial se apresenta com uma abordagem simples, eficiente e robusta para solucionar problemas de otimização complexos. Apresenta uma fácil implementação computacional e uma baixa dependência de parâmetros. Nós vimos que é um algoritmo extremamente simples e os parâmetros são poucos e não existe um grande impacto para a performance do algoritmo. Ele é um algoritmo facilmente paralelizável, numa abordagem de otimização de utilizar vários processadores ou vários núcleos, e tem apresentado uma performance competitiva em comparação com outros algoritmos evolucionários. Eis aqui algumas indicações bibliográficas. Esse capítulo desse livro em português do Guimarães, é uma referência em português muito interessante. Esse livro aí do O Bolo e da Vendra tem vários capítulos relacionados ao algoritmo DE para problemas de otimização combinatória discreta permutacional. Esse livro do Price, Storni e Lampinen, que é um livro do DE, do algoritmo DE. O paper seminal de 95, de Storni e Price, e esse artigo para um journal, de Storni e Price 97, que é um artigo extremamente citado, né? Então é isso. Agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.